Olá, pessoal. Eu sou o professor Washington, professor de Língua Portuguesa e Literatura. Estamos aqui para mais uma aula de linguagem para você. E hoje nós vamos entender as funções da linguagem. Lembrando que funções da linguagem foram criadas pelo bielorrusso Immanuel Jakobson. E aí ele compreendeu que as funções da linguagem elas ajudariam na comunicação. E cada função da linguagem está ligada ao elemento de comunicação, que é isso que você vai ver. Mas por que estudar funções da linguagem? Que é justamente importante para, principalmente você que faz a prova do Enem, é importante que você conheça devido à forma como os textos são elaborados, para quem e de quem é aquele texto. Isso vai auxiliar você na hora da interpretação textual. Pois bem, mas antes vamos aqui conhecer as funções da linguagem. Lembrando que as funções são 6 e você precisa conhecê-las agora. Vem comigo aqui para o nosso quadro. A primeira função é a função emotiva ou expressiva e centra-se em quê? No emissor. O emissor é o elemento de comunicação, ou seja, aquela pessoa que fala, aquele que produz a fala. Então, o elemento essencial de comunicação da função emotiva ou expressiva é justamente o emissor. Bem, se o emissor é o elemento essencial da função emotiva ou expressiva, isso quer dizer o quê? Que a linguagem ela é subjetiva, porque parte de um sujeito. Lembrando que a palavra subjetiva ela veio do inglês subject, que quer dizer sujeito, um sujeito que fala, um sujeito que se pronuncia. Pois bem, se existe um sujeito que se pronuncia, existe um sujeito que fala, logo nós temos aqui um eu lírico. Então, atenção você que fazia a prova. Toda vez que numa questão apresentar assim, o eu lírico, então diga ou marque a opção que apresenta a ideia do eu lírico. Isso quer dizer que você vai marcar uma opção mediante aquilo que um ser ou algo se pronuncia no texto, ou alguém se pronuncia no texto. Então, existe o eu lírico. Outra coisa importante, qual é a forma que você tem de detectar que naquele texto tem função emotiva ou expressiva? Aqui, ó, a presença constante de pronomes ligados à primeira pessoa. Nós temos eu, minha, mim, mi. Um exemplo aqui, nós temos aqui a música do Reginaldo Rossi. Saiba que o meu grande amor hoje vai se casar. Mandou uma carta para me avisar, deixou em pedaço meu coração. Então, ó, saiba que o meu grande amor hoje vai se casar, mandou uma carta para me avisar, deixou em pedaço meu coração. Então, esse trecho, existe um eu sofrido, um eu que nesse momento entendeu que perdeu a sua amada. Então, é a tristeza, é a subjetividade do ser que está falando. Isso é muito comum nas poesias, a presença de um eu lírico, que é justamente, de uma forma predominante, seria aí a função emotiva ou expressiva. Beleza, turma? Muito bem. E agora vamos para a segunda função, que é muito comum nas provas também, é a função apelativa ou conativa. Atenção para esse segundo nome, conativa. Não confunda conativa com conotativa, que são coisas bem diferentes. Bem, mas o que seria a função apelativa ou conativa? Ela centra-se em quem? Bem, enquanto a função expressiva ou emotiva centra-se naquele que fala, a função apelativa ou conativa centra-se naquele que ouve, ou seja, no receptor. Isso quer dizer que se a função apelativa ou conativa centra-se no receptor, qual é a meta, qual é o objetivo, qual é a proposta dessa função? Persuadir, convencer alguém de algo. Então, toda vez que aparenta no texto alguém persuadindo ou alguém convencendo alguém de alguma coisa, essa função é apelativa. Ó, apelar, chamar a pessoa, convocar a pessoa para uma ideia. Isso chama-se persuasão. E aí, essa situação é uma constância. Mas, Washington, me diga aí qual é assim as palavras mais comuns, né, numa função apelativa ou conativa. Aqui, meu amigo, aqui, garotada, a constância do modo imperativo. Deixa eu relembrar contigo aí, mas o que seria o modo imperativo? Bem, o modo imperativo, na língua portuguesa, são os verbos que evocam pedido e ordem. Venha, beba, beba, venha, passe, compre batom, compre batom. Então,
Compre batom, fica na cabeça da pessoa, compre batom, beba Skol, não é o meu caso, mas beba Skol. Nós temos um professor de biologia, Mário, que ele bebe muito, ele gosta muito, beba Skol, que desce redondo. Então, beba Skol. Eu lembro que eu ouvia muito, compre batom. Isso fica na cabeça da pessoa que já tem vontade agora de comprar um batom. Mas nesse caso aí, a função é essa, né? A função é apelar e persuadir a pessoa a comprar o produto, que é muito comum dentro da área do marketing, propaganda e merchan. Função poderosíssima para aquele vendedor que quer te convencer a assinar aqueles boletos. Cuidado, hein? Muito bem. E aí é o seguinte, agora, vamos para cá agora para a função. A função agora é referencial, uma função aqui onde a mensagem vai centrar no referente, no assunto. Não é no emissor, não é no receptor, mas no assunto que vai ser abordado. E aí, a gente sabe que a linguagem aqui é objetiva, é uma linguagem denotativa, uma linguagem real, não tem esse negócio de ambiguidade, duplo sentido, não. Aqui, o texto que tem função referencial é uma linguagem clara, uma linguagem concisa. E aí o candidato, quando ele perceber lá no dia da prova que aquele texto é um artigo científico, é um paper, de repente pode ser ali um editorial, ele já sabe que aquela linguagem é uma linguagem que não tem duplicidade de sentido, não é uma linguagem muito literária. Certamente o que prevalece, o que predomina nesse texto é a função referencial, porque o texto está carregado de denotatividade. Beleza, turma? Garotada, presta atenção que isso aqui é muito importante para você que vai fazer principalmente o Enem. Acorda, mano, olha só. E aí, linguagem, função referencial é aquele texto que é justamente o texto que vai fazer você analisar, vai entender que não tem duplicidade de sentido, tá? Não existe ambiguidade na função referencial. Está lá! Terremoto no Haiti mata tantos. Não tem negócio de entender outra coisa que não seja aquilo, mano, tá certo? Beleza. Agora atenção. E aí? Função fática. E o que seria a função fática? A função fática é aquela função que a pessoa vai testar o canal, vai centralizar no canal ou na conexão. Lembra daquela pessoa que quer bater papo contigo? Lembra daquele cara que chegou do teu lado? Hoje tá frio, né? Isso é um papo de malandro, ele quer bater um papo com você. Então, essa situação de o cara querer começar um processo interacional, começar o diálogo, nós chamamos isso de função fática. Mano, é interação, parceiro. É interação. Você já prestou atenção por que o nome do aplicativo é WhatsApp? O que significa o WhatsApp? Atenção em inglês. WhatsApp. E aí? E aí? A tradução é essa, WhatsApp, e aí? Por que o cara escolheu essa palavra WhatsApp? Porque e aí é uma expressão que você quer iniciar um papo com alguém, tá certo? Entendeu? Combinou a parada aí, né? WhatsApp, e aí? E é por isso que a função fática é uma função que ela vai buscar interação, iniciar um papo, um diálogo. Gosto. Onde eu vejo isso nos textos? Preste atenção. Lembra aquele texto que começa assim, você sabia que veneno de cobra é importante para a saúde? Então, esse texto está te chamando para uma interação, né? É um texto, você sabia que existe tal coisa assim, assado? Então, presta atenção nesse detalhe que é muito importante. Meu amigo, o texto que te chama para um papo, aquela pessoa que te liga, ou então aquela pessoa medonha que manda um recadinho para você. E aí, sumido, sai fora, chuta, que é estresse, tá certo? E aí está dentro da função fática. Beleza? Iniciou de hoje, olá, e aí, oi, alô, função fática. Atenção, função poética agora. A função poética, diferente da função referencial, ela vai centrar em quê, gente? Na mensagem, não é exatamente no conteúdo, mas na forma como ela é elaborada. Você sabe que existem alguns poetas que eles se preocupam muito, não exatamente com o conteúdo do poema, mas a forma como ele é feito. E esse ato de a pessoa, por exemplo, se preocupar com a forma, com a lapidação daquele poema, é a função poética, porque ela vai trabalhar recursos dentro da beleza do texto, a estética. A estética que interessa aqui. Não exatamente ali
não exatamente assim um conteúdo, mas a beleza do texto, o recurso linguístico que foi usado naquele texto, o ritmo do texto. Lembro aqui de um poema famosíssimo do romantismo, do nosso saudoso aqui, né, o Gonçalves Dias, Canção do Exílio. Lembra daquele Canção do Exílio? Minha terra tem palmeiras onde canto o sabiá. As aves que aqui gojeiam não gojeiam como lá. Você percebe que tem um ritmo o poema? Mas o conteúdo é saudade. Bem, é saudade, mas aí o Gonçalves Dias, que estava lá em Coimbra, triste da vida, né? Porque foi abandonado por uma garotinha, mas deixa eu falar essa parte. E aí, ele estava lá, em Coimbra, e aí ele se preocupou em fazer um poema. Minha terra tem palmeiras. Você sabia que minha terra tem palmeiras, tem 7 sílabas métricas, onde canta o sabiá. 7 também. Meu amigo, o cara não tinha o que fazer, tá sofrendo mesmo. Ele realmente fez o poema. Todo o poema, todos os versos são 7 sílabas métricas. Perceberam aí? Ou seja, o cara se preocupou muito com a forma. Outra coisa, sabiá rimando com lá, né? Sabiá na língua portuguesa, morfologicamente falando, é um substantivo. E lá é um advérbio. Meu amigo, o cara rimou um substantivo com um advérbio. Que rima é essa, Washington? Rima rica. Rima rica. É difícil, meu amigo, na língua portuguesa fazer rima com classes gramaticais diferentes. Mas eu te digo por que nesse poema predomina a função poética. Por quê? Porque simplesmente Gonçalves Dias, embora esteja comentando ali um pouco da saudade da terra, que ele estava em Coimbra, mas ele se preocupou com a questão da estética do poema. Beleza? Então, essa parte da estética, uso de metáfora, uso de algum elemento, o recurso linguístico das figuras de linguagem, ou a própria rima, ou o próprio ritmo, isso é função poética. Te liga! E aí, chegamos agora aqui na última função, que é a função metalinguística. Atenção, a função metalinguística, ela vai ficar de olho em quê? No código. O que é o código? Código, é a palavra em si. Olha, presta atenção. Uma é o assunto, aqui ó, assunto referencial, o assunto, aqui, a poética, a forma e a metalinguística, a palavra. Ei, a palavra ali, ó, a palavra. Então, quando é que você vê função metalinguística num texto? Simplesmente quando naquele texto o cara está explicando uma palavra. Uma palavra, né? De repente você quer saber ali, olha, mamãe, o que é biosfera? Aí a mãe vai lá, vai explicar alguma coisa. Enfim, eu lembro que quando a gente é criança, a gente pergunta muita coisa, né? Nossos pais. Mamãe, o que é aquilo? O que é isso? E aí o fato de a gente perguntar e os pais explicarem conceitos para a gente, ou então definições, ou classificações, esse ato aí, gente, é a função metalinguística. Olha aí, usava e nem sabia, né, parceiro? Pois é, essa é a função metalinguística. Agora, no texto, é muito usado. Eu quero aqui citar, por exemplo, existe um poema, existe um sermão, na verdade, de Antônio Vieira. Você sabia que o sermão de Antônio Vieira, sermão da 60ª, é um sermão metalinguístico? Como assim? Como assim? Eu não sabia. Eu vou te falar, sabe por quê? Porque o sermão está explicando como fazer sermão, entendeu? O sermão explicando como fazer sermão. Tipo, chamar o professor Marcelo para dar uma palestra. Qual é o tema da palestra, Marcelo? Eu vou ensinar a fazer palestra. O Marcelo dando palestra, ensinando como fazer palestra. Então, isso aí é metalinguagem. O código sendo explicado pelo próprio código. Ei, um exemplo clássico, meu amigo, é o dicionário. Não sabe uma palavra? Não sabe uma palavra? Vai lá no dicionário. Como é que o dicionário vai te ajudar? Usando palavras para explicar palavra, certo? Isso é interessante dentro da língua portuguesa. Isso cai muito em prova também. Um momento no texto você vê um determinado autor tentando explicar uma palavra usando palavras. Isso é metalinguagem ou metalinguística. E aí? Beleza, né? Muito bacana, muito fácil. Agora eu quero ver se você arrebentou mesmo. Agora vem comigo aqui
para as questões. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aqui nós temos as questões, muito bem, tá vendo aí? As questões aqui, top aqui. E eu tenho uma questão que já caiu no Enem. Eu tenho a imagem dessa mãe bonita aqui, né? Segurando uma garotinha. Mas olha como está. Olha, você que vai fazer o Enem, presta atenção. Se aparecer um anúncio publicitário, ó, publicitário, já tem uma luzinha na cabeça. Que função é? Publicidade, propaganda. Já tem uma coisa na cabeça sua aí, né? Mas vamos lá. Olha o que diz. Aqui o anúncio. Crie uma homenagem para a mulher que foi a sua primeira referência de beleza. E aqui essa empresa de perfumaria, botando aqui, como é? Crie! Peraí, crie. Eu acho que está pedindo alguma coisa para mim. Está tentando te convencer de alguma coisa. Crie, crie. O que significa aqui? Crie. É um verbo no modo imperativo, evocando a ideia de pedido, né? Crie. Então, olha só aqui o enunciado. O texto anterior é usado como objetivo de influenciar. Oh, gente, aqui, meu irmão, influenciar o comportamento do receptor. Ei, parceiro, qual é a função que influencia, que vai persuadir, que vai convencer o receptor? Isso evidencia o quê? Tu acha que é conativa? Será que é fática? Metalinguística, perdão, poética, expressiva? E aí? E aí, vamos lá. Com certeza a resposta é conativa, que é a mesma coisa que apelativa. Viu aqui o Enem foi possuído agora. Ele não botou aquela expressão que todo mundo conhece, que é aquela função apelativa. Ele botou uma expressão não tão comum, que é a mesma coisa. Presta atenção, Gurumi! Certo? Presta atenção. Ele não botou a palavra apelativa, que é muito fácil também. Ele botou conativa, que é outro nome dado à função apelativa. Te liga aí, hein? Beleza? Então, daqui, mano. Certíssimo. Apelativa ou conativa, influenciar, receptor e propaganda. Tudo isso tem a ver com a função apelativa ou conativa. Muito bem. Vamos agora para a próxima questão. Já é um texto maior aqui, né? Olha o que diz o texto. Ciência é uma das formas de busca de conhecimento desenvolvida pelo homem moderno. Sob seu escopo, inserem-se as mais diferentes realidades físicas, sociais, psíquicas, entre outras. A linguagem, manifestação presente em todos os momentos de nossas vidas e em todas as nossas atividades, podendo até ser tomada como definidora da própria natureza humana, passou a ser tratada sob a perspectiva dessa forma de conhecimento. Ou seja, passou a ser objeto de investigação científica a partir do início do século XX. Por ter o papel central na vida dos seres humanos, a linguagem tem como a sua característica primordial ser multifacetada. Tal característica exige que, ao submeter-se ao tratamento científico, essa realidade multifacetada sofra cortes e abstrações, tendo como consequência o fato de que ela só pode ser entendida a partir de diferentes perspectivas, gerando uma pluralidade de teorias que buscam compreendê-la e explicá-la. Mano, a linguagem é fenomenal, né? Linguagem é fenomenal, a linguagem é tudo, a linguagem ela é a gênese do ser humano, o início, a linguagem é tudo. E aí, vamos agora à pergunta de milhões. Ei, assinar a alternativa correta. Vamos lá. A letra A diz que o texto encontra na exploração das possibilidades estéticas. Peraí, estética? Estética, parceiro! Estética tem a ver com função poética. Estética. Ei, estética de uso da linguagem principal. Não. Está mais voltado para uma questão texto científico, uma linguagem mais objetiva. Aqui o que está em jogo não é a estética em si, não é o ponto principal. Embora o texto esteja escrito dentro da linguagem padrão, da língua portuguesa, existe uma preocupação aqui na apresentação da mensagem, mas não seria o ponto principal. Te liguem, ponto principal. Marcas de interação com o leitor. Interação. Será que isso é uma interação? Oi, ei, vem cá, tu sabia disso? Será que tem isso aqui? Não, né, garoto? A presença de índice de subjetividade. A linguagem não é subjetiva, a linguagem é uma linguagem objetiva. É um texto, é um pedacinho de um artigo científico, então não pode ser. É como se você fizesse sua redação com subjetividade. Vai pegar o zerão, hein?
A linguagem tem que ser objetiva e clara. O texto apresenta isso. Então, a letra C não pode. Aí, ó. Já estou dando a dica para ti. E aí, ó. D. A linguagem objetiva e direta é uma das características que possibilitam definir a função referencial como predominante. E aí? Vamos para aí agora? Parece que é essa, né? Vamos ler. Como o texto trata de características próprias da linguagem humana, pode-se afirmar que a função conativa é a predominância, dando prioridade a dados com nada a ver. Isso aqui o cara não tem que fazer, inventou essa questão aqui. Primeiro que conativa é apelativa, o texto não condiz isso, e a resposta, com certeza, é a letra D. D por quê? Porque a linguagem é objetiva e direta e tem a ver com a predominância da função referencial. Beleza, gente? Função referencial. Acertou? Eu sei que você acertou, porque a explicação foi muito bem apresentada e as questões foram bem explicadas. Eu tenho certeza que você acertou. Agora vamos para mais uma questão. Ei, o telefone do... Alô? Quem fala? Como? O que deseja falar? Quero falar com o seu Manuel Cardoso. Ele mesmo. Quem fala por obséquio? Não se lembra mais da minha voz, seu Samuel? Né? Faça um esforço. Lamento muito, minha senhora, mas não me lembro. Pode dizer-me que se trata. Então, nós temos aqui um papo, uma conexão. Alô? E aí? WhatsApp? Hey, meu amigo, pela insistência do contato ou conexão. Estou falando de uma função de contato ou conexão entre o emissor e o receptor. O que se predomina no texto? Será que é metalinguagem? Tem um conceito aqui? Não. Será que é fática? Não sei. Fática é contato, conexão. Será que é referencial? O texto não é um texto científico, objetivo. Será que é emotivo? Existe meu lírico aqui sofrendo? Não, né? Será que é conativa? Está apelando alguma coisa? Não. Com certeza é a letra B, a função fática. Muito fácil, né, gente? Que coisa! Você vê a importância das funções da linguagem na interpretação textual. E aí, beleza? Percebeu aí, né? Como é importante você conhecer as funções da linguagem na hora da interpretação do texto. Beleza, gente? Fica então a dica aqui para você, mais uma vez, de curta, comente, compartilhe e ative o sininho e nos siga no Evolução nas redes sociais. Um abraço e até a próxima.